Lucas capítulo 8. Versículo 16 ao 18. E ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, e nem escondida que não haja de saber-se a vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Deus, torna cativo todo o entendimento à tua palavra esta noite. Espírito Santo, quebranta-nos para receber essa palavra que é poderosa, que é cheia de autoridade, que não haja nenhuma distração de mente, nenhuma dispersão de pensamento. Torna-nos cativo a tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero começar com uma pergunta. Qual é o critério que você usa para lidar com o que não funciona na sua vida? O que você usa para lidar com as disfuncionalidades da sua vida? O que você usa quando o seu casamento não está indo bem? O que você usa quando as suas finanças não estão indo bem? O que você usa quando você está tendo atritos relacionais? O que você usa quando as pessoas estão te perseguindo no trabalho? Quando as pessoas estão te perseguindo lá na sua vizinhança? O que você faz quando a agenda programada não funciona? O que você faz quando as expectativas dos seus planejamentos não estão dando certo? Tem muita gente que lida com as aflições, que lida com o sofrimento, com ferramentas erradas. Tem muita gente que lida com as disfuncionalidades da vida, com as ferramentas equivocadas. E o que acontece é que quando você usa as ferramentas erradas, as coisas apenas pioram. Experimenta fincar um prego com a chave de fenda. Experimenta se você não passará horas e horas, desgastes e desgastes. O texto que nós lemos é um texto que chama a sua atenção de como lidar com aquilo que não esteja funcionando na sua vida. Esse texto nos ajuda e nos ensina um caminho de como viver a vida, como enfrentar os dissabores. O texto está falando do poder da palavra. O texto está falando do poder da palavra. Ao longo do capítulo 8, antecede essa passagem a parábola do semeador. A parábola está falando do poder da palavra, a semente da palavra, a palavra. E quando ele chega aqui, ele está falando de que você precisa acender essa candeia. E a candeia aqui, essa luz aqui, é a palavra. O que esse texto está dizendo é que você não pode deixar a sua casa escura. Você não pode viver a vida decidindo no escuro. Você não pode ir para a vida no escuro. Você não pode lidar com aquelas pessoas que não gostam de você. Quem aqui tem certeza? Você sabe nomes e sobrenomes de algumas pessoas que não gostam de você? Levanta a mão. Quem tem certeza?
Como a gente vai lidar com isso? Ei, o conselho que Deus te dá esta noite é: não decida no escuro. Não decidir no escuro significa que você não deve fazer nenhuma decisão se não for pela palavra. Porque o texto está dizendo: você precisa acender a candeia na sua casa. Você precisa pegar essa palavra e permitir com que ela ilumine a sua casa. Então não decida no escuro. Eu te lembro em duas passagens pedagógicas para a nossa vida. A primeira passagem pedagógica é em Atos capítulo 16. Deixa eu te situar. Paulo e Silas, missionários, pregadores, são presos. E eles são presos porque eles estavam pregando a Jesus. E eles então agora são levados para uma prisão. Inocentes. Mas perto da meia-noite, eles cantando. Uau! Eles orando. Uau! Sangrando, doendo, mas adorando. Aí o texto fala de que há um terremoto que é enviado ali. Mas é um terremoto que não cai parede, porque senão o teto poderia causar danos aos prisioneiros. É um terremoto que quebra a corrente. Uau! Só Deus pode fazer uma coisa dessa. Enviar um terremoto na medida certa, que quebra a corrente, mas não quebra a parede. Quem pode dizer amém por isso? Deus conhece as coisas nos mínimos detalhes. Aí o texto fala que quando veio o terremoto, as correntes caíram e as portas se abriram. Aí vem o texto para você entender. Acordando o carcereiro, olha que vigia bom, né? Estava dormindo. Acordando o carcereiro e vendo abertas. Não, vamos, leia comigo, leia, vamos lá. 3, 2, 1. Olha como este homem está lidando com algo terrível. Segue a leitura, só os machos. Não, pelo amor de Deus, gente, me ajuda. Pelo amor de Deus. Tem mais macho aqui, vamos lá? 3, 2, 1. Agora só as mulheres. Diga para mim, esse homem estava querendo tirar sua própria vida com a sua espada. Aonde? No escuro. Porque o texto fala que quando Paulo bradou, ele pediu luz. Me dá luz que eu não estou vendo nada. Se Paulo não brada, esse homem iria se suicidar pensando que todo mundo havia fugido. Porque foi uma decisão feita no escuro. Quantas vezes a gente pensa assim: olha, acabou, porque olha, eu não estou vendo nada, uma hora dessa não tem mais jeito. Mas são conclusões que estão sendo tiradas no escuro. Mas ainda tem outro texto, Lucas capítulo 15, capítulo 15, versículo 8. E esse todos nós vamos ler junto, vamos lá? 3, 2, 1. Essa mulher perdeu algo. Quem aqui já perdeu alguma coisa? É tenso demais. É tenso demais. Você perde oportunidade, você perde dinheiro, você perde muitas coisas. Essa mulher havia perdido uma dracma, uma moeda. Mas o que ela faz? Essa mulher é inteligente.
Essa mulher não sai pegando a vassoura e dizendo assim: vamos varrendo, eu preciso achar. Não. Essa casa nos tempos bíblicos não era igual às nossas hoje. A iluminação era muito mínima. Então essa mulher, a primeira coisa que ela faz, ela acende uma candeia. Ela não vai procurar no escuro. Tem muita gente querendo resgatar o que perdeu, mas ela está procurando no escuro. Não funciona. Você não será restituído. Você não terá experiência da restauração, porque você está fazendo tudo no escuro. Logo, esse texto me ensina que você precisa lançar luz. O tema dessa reflexão é dizendo: lança luz, enfrente a vida com luz, faça decisões com luz. E aqui eu aprendo algo assim magistral, porque se no texto essa candeia fala da palavra, o texto está dizendo o seguinte: eu estou te dando uma ferramenta para você ver. Eu estou te dando uma ferramenta para você lidar com a vida. Isso quer dizer, quando a Bíblia é comparada a uma luz, a Bíblia está sendo comparada a um poder. Quando a Bíblia está sendo comparada a uma luz, a Bíblia está sendo comparada com algo poderoso. Sabe por quê? Porque as trevas sempre estarão em desvantagem à luz. Então veja comigo. Imagina um estádio de futebol. E você pega esse estádio de futebol no momento mais escuro da noite, da madrugada, e você lacra esse estádio com lonas escuras. Então tem a escuridão de fora, tem a escuridão de dentro. Digamos de que o breu, como diziam os antigos, o breu, a escuridão está quase que apalpável. Aí você, lá no meio do estádio, você acende uma pequena vela. Me responda. Qual é a possibilidade da escuridão quase que palpável apagar a luz de uma única vela? Nenhuma. Trevas não vence luz. Escuridão não vence luz. Quando o texto fala para você acender uma luz, a Bíblia está dizendo: pega a minha palavra e vai para a vida, porque diante da minha palavra, qualquer luta, qualquer aflição estará em desvantagem a você. Então eu quero te dizer uma coisa: não era Davi que estava em desvantagem diante de Golias, não era Daniel que estava em desvantagem diante dos leões, não era Josué que estava em desvantagem diante daquelas muralhas enormes, não era Israel e nem Moisés que estava em desvantagem diante do mar vermelho. Eram os leões que estavam em desvantagem diante de Daniel. Aleluia. Era o gigante Golias que estava em desvantagem a Davi. Eram as muralhas que estavam em desvantagem a Josué. Era o mar vermelho que estava em desvantagem a Moisés e a Israel. Porque diante da palavra, tudo que é trevas, tudo que é impedimento, se apequena debaixo do poder desta palavra. Quem me entende, diga alguma coisa para Deus. Aí o texto está dizendo: acende essa candeia, pega o que você está ouvindo da minha palavra e vai para a vida com ela. Não pega essa palavra
e coloca debaixo da cama ou debaixo de um vaso. Aí você precisa entender de que a candeia nos tempos bíblicos era uma espécie dessa fotografia. Não era uma lâmpada, era um fogo num pavio. Colocar debaixo de uma cama, tiraria debaixo de um vaso, tiraria o oxigênio, e esse fogo iria extinguir. Percebe? Não é escuridão que acaba com a luz, é ausência de oxigênio. Essa luz não está onde que deveria. O texto diz assim: pega esta candeia e coloca no lugar mais alto da casa, porque é lá que você precisa colocar. Eu preciso te perguntar uma coisa: o que você está fazendo com o que você está ouvindo aqui há tanto tempo? O que você está fazendo com a palavra de Deus? Você está pegando essa luz, você sai daqui e coloca debaixo da cama, aí volta para a vida toda escura? Ou você sai daqui com essa lâmpada mais acesa, dizendo: tribulação, eu te enfrento no poder da palavra. Quando a Bíblia manda você pegar essa palavra e colocar no lugar mais alto da casa, a Bíblia está dizendo: se apropria dessa palavra, ousa a partir dessa palavra, permita que essa palavra penetre toda a sua casa, permita que essa palavra penetre todos os espaços da sua vida. Quando você ouve uma pregação e você a esquece no momento seguinte, você está pegando essa candeia e colocando debaixo da cama, debaixo de vaso, para ela se apagar. Quando você ouve uma palavra sobre perdão e você não resolve os relacionamentos da sua vida, que precisa de liberar perdão, você está pegando essa lâmpada e está colocando debaixo da cama. Quando você não se apropria, porque aqui está falando de autoridade. Essa palavra, ela é poder. Essa palavra, ela é poder. Não tem escuridão que fica diante dela. Então esta noite Deus está me usando para te dizer: pegue a palavra que você tem ouvido de Deus e ouse mais. Pega essa palavra e vai para os lugares mais escuros da sua história e ministra luz, e ministra novo tempo. Seja ousado a partir dessa palavra. Você me entende? Diga amém. 2017, eu recebi em casa um pastor que pregou aqui na sede em 2015 ou 2016. Esse pastor deixou um legado lá em casa, nos contou várias experiências, e uma das suas experiências é de que ele, quando ele não era crente, ele era um bandido muito procurado pela polícia do Rio, lá na década de 70. E ele se converteu. Mas ele se converteu assim, de verdade, assim, de todo o coração. E ele leu na Bíblia que Jesus diz assim: olha, no meu nome vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar enfermos, vocês vão purificar leprosos, e vocês vão ressuscitar mortos. Ele disse: eu creio. Eu creio e vou orar para Deus me usar para ressuscitar morto. E ele começou a orar. Mas se ele ficasse chorando, você diz: eu também posso chorar. Mas sabe o que ele começou a fazer? Ele começou a ir nos cemitérios. E ele chegava no cemitério, onde tinha aquelas salas de velório. Ele pedia licença aos familiares, perguntava o nome do morto e dizia assim: eu posso orar por ele? Todo mundo meio estranho, mas pode. E ele orava. Suponhamos que era o João que estava morto. Jesus, ressuscita o João. João, ressuscita-te em nome de Jesus. Ele orava, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Aí quando ele via que o morto não ressuscitava, ele caía fora. Fez algumas vezes. Mas acha que ele desistiu? Não. Ele continuou orando. Um dia ele estava voltando à igreja. Passou em frente de uma casa. Tinha um pessoal chorando. Ele parou e disse: Mário, o que está acontecendo? Ele disse: não, porque nosso pai acabou de morrer ali. A ambulância nem chegou ainda. Mas a minha irmã já viu os sinais vitais, morreu. Ele disse: eu posso entrar?
Posso. Pode. Ele entrou dentro da casa, onde como estava no quarto, e disse: esse aqui está mais fácil. Ficou sozinho. E ele começou a orar, clamando por ressurreição, poder da vida, poder da vida. E ele orando com o olho fechado, a maioria de nós ora com o olho fechado, ressurreição. De repente, o morto tocou nele. E quando o morto tocou, ele diz: o sangue de Jesus tem poder. O Senhor recebeu um choque, mas era um homem que estava vivo. O homem ressuscitou. O homem recebeu a vida de novo. Irmão, quando ele contou essa experiência e tantas outras, e você sente Deus na vida do homem, ele esteve na minha casa. Ele foi embora, eu olhei para minha esposa e disse: meu bem, sabe uma coisa? A gente precisa ser mais ousado aqui em casa. A gente precisa crer no que a palavra foi liberada, e a gente precisa aplicar isso na nossa vida com mais ousadia. E nós começamos a orar para Deus nos dar mais ousadia a partir da palavra, ousadia. E teve um dia que o Alejandro, nosso filho, inexplicavelmente, amanheceu com a garganta super inflamada. E vemos a foto. Para uma amiga enfermeira, disse: não, isso aqui é antibiótico. E o Alejandro já chorando, com dor na garganta. E quando a gente estava preparado para ir para o hospital, eu disse: epa! A gente está orando por ousadia. Então, meu bem, nós vamos orar. Nós vamos orar porque Deus pode curar o Alejandro aqui. Ele fala que nós vamos colocar as mãos sobre os enfermos e os enfermos serão curados. Nós cremos nisso, então Deus vai curar, Deus pode curar. E nós vamos exercitar a nossa fé. Ela concordou. E a gente voltou para o quarto e começamos a orar. Oramos 10 minutos, porque geralmente por fé a gente ora. Orou. Mas aí a gente perguntou: e Alejandro, melhorou? Ele disse: não melhorou. Aí nós voltamos a orar. Oramos 30 minutos. Oramos 1 hora. E perguntava: Alejandro, melhorou? Ele disse: não melhorou. Então nós vamos orar. E nós oramos 1h30. Alejandro, melhorou? Ele disse: pai, está piorando. Eu falei: mas calma aí. Aí ele chorando, porque estava com dor. A Eline disse: meu bem, então nós precisamos orar para ele dormir. Porque a gente orando, não acontecendo, e ele chorando, quem está com dor é ele. Foi verdade. Então vamos orar. E nós orando e ele dormiu. Ele dormiu e nós continuamos orando, até que nós dois dormimos. Quando chegou na madrugada, o Alejandro acordou. E quando ele acordou, o que ele falou para nós? Continua doendo, papai. Rapaz, vocês não fazem ideia a guerra do coração. A gente cede a fé, ou a gente vai ser usado até o fim. E nós dizendo: Deus, tenha misericórdia de nós. O Alejandro voltou a dormir. Quando ele acordou, isso foi 2, 3 horas da manhã que nós fomos dormir. Ele acordou mais tarde. Aí quando ele acordou, nós fomos até ele e perguntamos: e aí? Ele disse: pai, melhorou um pouquinho. Eu disse: uau, melhorou. Passamos o dia inteiro orando por ele. Com todas as vezes que ele passava perto da gente, eu disse: seja curado. Não assim, né? Seja curado em nome de Jesus. Irmãos, ele anoiteceu o dia seguinte e amanheceu o outro dia totalmente curado, sem tomar remédio, pelo poder de Deus. Na mesma semana, a minha esposa, garganta, aquela semana era a semana da doença da garganta. Meu bem, minha garganta está inflamada. Disse: meu bem, o Deus que agiu no Alejandro pode também agir na sua. E nós oramos por ela. Não aconteceu nada. Quando chegou na hora do almoço, a minha esposa, ela está aqui, essa mulher linda,
ela tem uma virtude, isso é uma virtude, isso é um privilégio. Ela pode sim estar doente, qualquer coisa. Tem uma coisa que ela não deixa de fazer, é comer. Olha, aí, quando eu fiz a comida no dia, ela não estava bem, estava na cama, eu fiz a comida, e quando eu fui levar para ela, ela disse: eu não quero comer. Aí eu assustei. Não, disse: o negócio aqui está sério. Deixei a comida, disse: meu bem, vamos orar. Oramos, e não aconteceu nada. Peguei o violão e comecei a cantar uma música. Mesmo que não haja peixe no mar, mesmo que não haja estrela no céu, eu adorarei. E nós cantamos aquela música. Eu cantei uma vez, cantei 2 vezes, cantei 3 vezes. Na 4ª vez, deu um suador nela. E ela disse: meu bem, estou com fome. Eu fiz, Ela anoiteceu e amanheceu curada. Olha que oportunidade que nós iríamos perder se nós não lançássemos luz nesse desafio. Seja ousado a partir da palavra. Guarde em nome de Jesus. Eu sei que entre nós existem histórias complexas demais, mas o que a Bíblia está dizendo é: acende uma candeia, enfrenta isso com luz, porque as trevas que está te rodeando estará em desvantagem à medida em que você avança a partir da palavra. Eu quero te encorajar a você fazer algumas anotações depois de um culto como esse. Anote uma frase. Após uma pregação, anote alguma coisa que fica registrado como uma âncora em porto seguro do que Deus falou com você. Isso pode ser valioso para você. É você pegar a candeia e acender no mais alto da casa. É você dizer: eu creio nesta palavra, eu não desisto dessa palavra. 2017, o pastor Marcos Romão veio pregar na nossa igreja em que nós dirigimos. E teve uma noite que nós fomos para o CTM, o nosso centro de intercessão, orar. E nós estávamos orando e de repente ele se aproxima de mim e ele fala assim: Deus acabou de me dizer que Ele está dando um livramento de AVC na sua esposa. E nós oramos naquele momento. Voltamos para casa, ele foi embora. Na época ele morava em São Paulo. Uns 2 dias depois, uns 3 dias, eu não havia nem contado para a Eline. Uns 3 dias depois, a Eline sai do quarto, eu estava na sala. E quando ela estava entre o quarto e a sala, ela escorou na parede e disse: meu bem, me socorre. Me socorre porque eu estou tendo um AVC. Um lado dela começou a adormecer. E quando ela disse isso, eu me lembrei da palavra profética que Deus havia dito, que Ele estava dando um livramento de AVC para Eline. Eu me levantei, peguei ela e disse: em nome de Jesus, eu me aproprio da promessa liberada, eu me aproprio da palavra liberada, e eu ordeno que todo o AVC desapareça desta casa, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, que a minha esposa foi livre e ela está sã para a glória de Deus, porque eu assumi a candeia, coloquei no alto e disse: aqui não, eu creio nesta luz, eu creio nesta palavra e eu não vou retroceder até que ela se cumpra. Alguém está ouvindo Deus aqui? Aplauda o nome dele, em nome de Jesus. Eu termino falando que desde o ano passado, todas as pregações desse altar, eu tenho escrito uma frase que sintetiza o culto. E no meus devocionais eu dou uma olhada
e ouço Deus falando comigo. Domingo, dia 16 de dezembro, quem pregou aqui foi o pastor Nilton, em um domingo à noite. E uma frase em que ele falou: quando não frutifico, eu passo a drenar as vitalidades daquilo que está na minha volta. Uau! Quando eu não frutifico, não é só eu que sou prejudicado, quem está à minha volta. Marido que não frutifica, esposa que não frutifica, é uma ameaça para a família. Pastor Lediel, ele pregou no dia 20 de dezembro: se você não eliminar a totalidade dos seus inimigos hoje, eles poderão te destruir amanhã. Mas eu quero terminar prometendo que eu cumpri, falando essa frase, deixando mais um testemunho. Quem diz essa frase foi o John Calvino, lá no século XVI. O Senhor não brilha sobre nós, exceto quando tomamos a sua palavra como a nossa luz. Eu termino. Dá uma olhada nessa imagem. Ele não sabia que eu ia fazer isso. Quando eu saí de casa, ele não estava em casa. Desde o ano passado, o Alejandro Caleb, ele tem feito alguns devocionais sozinho. Aí está um exemplo dele, claro. Você vê a letra dele. E ele fez esse devocional, está aqui em cima, dia 17 de dezembro. E esse devocional me tocou muito. E eu quero ler para vocês. Ele leu em 2 Reis, capítulo 20, a história de Ezequias, quando o profeta diz a Ezequias de que ele iria morrer, e ele vira para a parede e faz uma oração. Ele leu esse texto e ele escreveu exatamente isso. Se você observar bem o versículo 16, você irá notar que Deus prometeu a Davi que iria defender o povo de Jerusalém, e isso foi renovado com a oração de Ezequias. E ainda foram adicionados 15 anos em sua vida, em livramento dele e sua cidade contra a Síria. Aqui concluímos que a oração e a promessa de Deus são incríveis juntas. Então, quando Deus faz uma promessa a você, somente espere. Te renove a cada dia em suas orações. Deus é um Deus generoso que cumpre suas promessas, mas Ele só precisa da sua oração para que a sua promessa se renove a você toda manhã. Essa reflexão me lembrou de uma música. Ele não cantou a música, então eu também não vou cantar, não sei qual que é. Ele termina assim: agora eu quero orar por vocês, para serem pacientes e firmes em oração com as promessas de Deus. Você tem acendido a candeia para enfrentar os seus dias difíceis? Há quanto tempo que você não lembra da promessa de Deus? Há quanto tempo que você não usa essas palavras para te dar ânimo diante dos seus enfrentamentos? Lance luz nas suas adversidades. Enfrente elas com a palavra. Enfrente os seus pecados com a palavra. Jesus venceu o diabo, foi lançando luz. Está escrito, está escrito, está dito. Ficamos em pé e eu quero orar com você. Tenham 2 minutos. Coloca a mão no seu coração. Acende a candeia. Lance luz. Não vai para os seus conflitos relacionais se não for a partir da palavra. Não enfrente os seus inimigos sem a palavra. A Bíblia te orienta como tratar os seus inimigos. As suas aflições, as suas dores, lança a luz nelas. Não é as suas palavras. Não é as suas palavras, é a palavra de Deus que tem poder
para dissipar todas as trevas. Aquela viúva que ia ter os seus filhos roubados, ela enfrentou aquele caos com a palavra. Ela recebeu uma palavra do profeta, e com essa palavra ela enfrentou aquele caos. Davi enfrenta Golias em nome do Senhor. Ele acendeu a luz. Ele não foi com pau, ele não foi com a espada, ele foi no nome do Senhor Jesus. Lance luz, acende uma candeia. Valorize o que Deus tem falado neste altar. Escreva isso, ora sobre isso. Anima-te a partir da palavra liberada. Obrigado, Jesus, por esta noite. Obrigado por esse encontro. Obrigado, Senhor, por essa família. Ajuda este homem a lançar luz entre as trevas que lhe rodeia. Ajuda essa mulher a lançar luz nas trevas que lhe rodeia. Ajuda, Pai, essa família a acender a candeia, colocar a palavra em lugar de destaque. Não as filosofias, não músicas que não têm a fonte em Ti. Não em filosofias, mas a Tua palavra, a Tua palavra, a Tua palavra. É disso que a nossa casa, a nossa vida precisa e a nossa história precisa. Lâmpadas para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Que este homem lança luz no casamento, que essa mulher lança luz no casamento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.